Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui uma autoridade da política na região dos lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. Meu convidado de hoje já atua como jogador de futebol profissional, modelo e ator. Na vida pública, foi suplente de vereador e subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Araruama. Nesta semana, o Papo Político é com o pré-candidato a vereador, Rodrigo Pereira. Muito obrigado pela presença aqui, Rodrigo. Eu que agradeço, Luiz. Quero falar para todos os que estão nos assistindo, né, que é um orgulho muito grande fazer parte de um podcast onde chega tão longe, né, e dá voz a todos aqui que representam a população da cidade. Rodrigo, eu queria começar te perguntando sobre o CPF por trás da pessoa pública. Eu queria saber quem é o Rodrigo Barbosa Pereira. Rodrigo Barbosa Pereira. Muitos não conhecem o Barbosa, né, desse sobrenome. O Rodrigo do CPF é um Rodrigo que sempre lutou, Luiz. Eu sempre lutei junto com minha mãe. A partir dos 12 anos, eu e minha mãe, a gente lutou muito sozinho, né, para criar mais um filho, né, que é o meu irmão Tiago. E a gente conseguiu, a gente venceu. Minha mãe sempre trabalhou para criar a gente, eu tive que ajudá-la desde 8 anos, 7 anos de idade, né, para criar. Minha mãe indo trabalhar e eu ficando com meu irmão, para a gente poder ter o sustento dentro de casa. Aos 11 anos, eu tive que sair de casa para poder começar a trabalhar, né, no comércio local. Na época, a gente morava no Japão, né? Inclusive, eu morei em todos os bairros da cidade de Araruama, né? Era até engraçado quando a gente voltava de férias do colégio e as pessoas falavam assim: Rodrigo, onde que você está morando agora? Que você parece um cigano. E é realmente a verdade, né? Eu morei em muitos bairros da cidade de Araruama e desde os 11 eu trabalho, como eu estou sendo repetitivo até aqui, mas a gente conseguiu chegar no objetivo. Você nasceu e foi criado em Araruama, como você mencionou. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os pormenores dessa infância, dessa adolescência, conhecendo a cidade ali desde jovem, né, passeando pelos bairros, morando em vários bairros. Como é que foi essas experiências? Sim, eu sou de família. Meu avô veio de Rio Bonito, né, se instalou em Araruama, de uma família tradicional, inclusive, da cidade. Meu avô fundou muitas coisas aqui na cidade, como a Liga Desportiva de Araruama. O prédio era do meu avô, né? Ele doou para a prefeitura. Meu avô teve um serviço prestado à prefeitura e à cidade de Araruama por diversas administrações, né, vindo lá desde o doutor Renato Lessa, Altevir, Meira, enfim, diversos prefeitos da cidade. E a parte da minha mãe veio para Araruama com 16 anos, né? A minha família, parte mora em Saquarema e parte mora aqui em Araruama, na parte de mãe, né? Na parte materna. E o que a gente via muito e que a gente não vê mais hoje em dia, né, na cidade de Araruama são as crianças tendo oportunidade de pelo menos brincar nas ruas, né? Tá cada dia mais difícil. E é uma coisa que na minha época a gente via bastante, né? A gente tinha, não era nem o acesso à cultura, nem a possibilidade da gente fazer algo diferente, mas parecia que a cidade abraçava mais a gente, né? E é o que a gente não tem visto muito na atualidade. As pessoas, as crianças, os adolescentes, eles estão se perdendo muito um pouco e não tem mais essa possibilidade de curtir um bairro, né? E como eu passei em vários, eu tenho amigo em vários deles, né? Então, desde bolinha de gude até pique-pega, a gente lembra e se encontra. A gente não pode estar sempre com os amigos, né? Porque o trabalho não nos possibilita isso, mas sempre quando a gente se encontra, a gente mata essa saudade. Você começou a trabalhar muito jovem. Entre as carreiras que você seguiu, como eu mencionei no começo da entrevista, teve como jogador de futebol. Sim, Eu sim. queria saber como é que foi essa experiência e como é que você chegou até lá.
O futebol foi uma disciplina na minha vida, né? Eu acredito muito no esporte e a gente tem que investir no esporte, que é uma saída para apagar o fogo que a gente tem hoje na sociedade. O esporte é o caminho da disciplina e eu entrei realmente para isso, né? Eu tinha 12 anos quando eu entrei no futebol. Eu comecei numa escolinha que era até do Vasco, que tinha aqui na cidade de Araruama, com o professor Ivan, se ele está nos vendo aqui. Professor Ivan, muito obrigado pela disciplina que o senhor colocou na minha vida, né? Costumo falar que os técnicos de futebol foram como pais para mim. Não que eu não tenho pai. Sim, eu tenho pai, e sou muito agraciado pelo pai e amigo que eu tenho. Mas cada técnico de futebol que passou pela minha vida foi, certa vez, como posso falar que foi um pai para mim. E o futebol, eu comecei na escolinha, depois eu comecei a ir para o Rio para poder fazer peneira no próprio Vasco, né? Campeonatos internos do Vasco. E as coisas foram acontecendo, foi dando certo. Eu tive que trabalhar para pagar muitas vezes a minha ida para o Rio para fazer os testes. Aos 16 anos, eu já estava ali quase, né, para júniores do Vasco, aonde caiu a arquibancada em 2001, se eu não me engano, na Copa João Avelange. Foi Vasco e São Caetano. E dali em diante, o Eurico, na época, falou que ia acabar com a categoria de base naquela época, para dar um tempo, que tinha muitos gastos e tal. E mandou um monte de pessoas da base, né, embora. E com isso eu fui também, eu era goleiro. Eu fui para o América através do professor Zagallo, né, que é o filho do Zagallo, inclusive, o Zagalinho, foi para o América. Depois fui para o Madureira, depois fui jogar lá no Figueirense, lá em Santa Catarina. Voltei para o América, machuquei o joelho, aí já não estava dando mais certo. Acabei com futebol com 21 anos, mais ou menos. O último clube foi aqui no Macaé Esporte, que foi uma Copa que nós disputamos aqui. Mas eu sou muito feliz, conquistei bastante coisa e, como eu te falei, a disciplina em primeiro lugar. Você também modelou, fez trabalhos na TV, em canais como a TV Globo e a Record. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas experiências e como elas influenciaram a sua trajetória e a sua visão de mundo, né? Como é que foi estar ali naquele momento? Sim, o teatro veio para minha vida quando eu tinha 9, 10 anos. Eu ainda estudava no Nair Valadares, para você ver. No colégio, né, a gente tem que brigar realmente para isso. A gente tem que ter esse incentivo ao jovem dentro de uma escola, fazer uma aula de teatro, fazer uma aula de canto, instrumental. Hoje em dia o podcast, né, é uma realidade, a entrevista, né, o bate-papo, todo mundo consome esse produto. Então, por que não, dentro das escolas, ter esse incentivo? Isso é muito importante, Luiz. E na minha época, e olha que é bastante tempo atrás, há 30 anos atrás, né, eu tenho 40 anos, e eu tinha 10 anos, a gente fazia teatro na escola. E com isso a gente foi aprendendo outras coisas. Agências vinham ver os talentos da cidade da época. E eu comecei numa agência de modelos, porque eu sempre fui muito alto, né? Por mais que eu estava no teatro, mas eu comecei na agência de modelo. Depois de alguns trabalhos de desfiles fora, como Semana de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, chamavam para alguns pilotos, alguns programas, e a gente sempre ia. Sempre eu comecei como figurante, né? E até chegar em elenco de apoio, foi assim, comerciais, fiz alguns comerciais também. Foi um aprendizado muito bom, muito grande e muito bom, Luiz, porque assim, eu sou representante comercial há 22 anos, né? Eu trabalho com vendas há 22 anos. E mesmo fazendo os trabalhos no Projac, na Record, em São Paulo, com muitos desfiles, eu conseguia fazer o trabalho de modelo e fazer o meu trabalho de representação comercial também. Falando agora um pouco sobre vida pessoal, você já é pai de 3 filhos, tem mais um bebê a caminho. Isso. Queria saber como é que você equilibra a vida profissional e a vida pessoal. A vida profissional é corrida, né? Muito corrida, além da representação comercial, né? Você é vendedor, tem que atender seus clientes, não tem hora.
Eu atendo cliente 9 horas da noite, o cliente me liga 10 horas da noite, eu atendo e não tem problema nenhum com isso. Eu acho que você tem que servir realmente o seu cliente, né? Se ele está te procurando é porque precisa de você. E assim eu acredito que é em todo segmento da sua vida, né? Se alguém te liga, não custa nada você atender, né? Pelo menos para falar assim, estou um pouquinho ocupado, te retorno daqui a pouco. E quando o profissional entra no pessoal, a gente tem realmente algumas coisas complicadas. Meu filho Miguel, por exemplo, tem 14 anos, é o que convive mais comigo, né? A Maria Clara mora no Rio, tem 17 anos. A Bruna, ela mora em Araruama, só que a gente se vê, não conseguimos nos ver tanto. A gente perdeu um pouco desse contato de pai e filha, realmente. Acredito que a gente vai retomar esse contato por diversas coisas que aconteceram, né, na nossa vida, mas a gente se fala, a gente está sempre junto no Instagram, eu acompanho ela, ela me acompanha. E quando entra o profissional nesse circuito, a gente tem que arranjar um jeito. Eu ligo para o Miguel, o que você está fazendo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vem aqui para casa me ajudar. A gente vai bater uma bola junto, dia de domingo, e a gente tem que arranjar um jeito. Não tem como. E qual é o impacto que a sua família tem nas suas decisões, né, na sua carreira, na sua trajetória? Em que lugar você vê a família nesse cenário? Eu esqueci de falar, né, que tá vindo a Rebeca em outubro. A Rebequinha tá vindo aí para estar junto com a gente. Acredito que depois da eleição, né, ela tá aí com a gente. E desculpa, eu perdi a família no local da sua carreira, né? Qual é o impacto que eles têm nesse cenário? Então, o impacto da minha família é total na minha carreira, Luiz, total. Eu não faço nada que não esteja de acordo com o que minha família acha. Tudo eu pergunto à minha mãe. Hoje eu tenho 40 anos, mas se eu faço uma viagem, eu ligo para minha mãe e falo: mãe, eu estou viajando. Ela não mora mais comigo, há muito tempo eu não moro mais na casa dela, mas eu sempre estou dando a satisfação, falando onde eu estou. E quando eu procuro dar um passo à frente, ou atrás, né? Porque muitas vezes a gente dá um passo atrás para dar 2 na frente. Eu procuro falar assim com minha mãe, com meu pai, pergunto à minha esposa, não tomo decisões precipitadas sem falar com algum amigo muito próximo, porque eu acho isso importante. Você não anda sozinho, né? Você não anda sozinho. E quando você tem alguém para compartilhar algum pensamento, eu acredito que é mais fácil de você acertar. Ou se você errar, sempre vai ter alguém para poder te dar um apoio, pelo menos um ombro, para você poder te consolar depois, né? Então é muito importante. Eu sempre me participo das minhas decisões. Uma das decisões que você tomou recentemente foi de vir pré-candidato a vereador nas eleições desse ano. Sim. Só que as eleições desse ano não são o seu primeiro teste nas urnas. Você já passou por eleição para vereador, já foi candidato, acabou não se elegendo, ficou como suplente, também deputado estadual, salvo engano. Isso. E eu queria saber de você como é que estão aí um pouco das suas expectativas com relação às eleições de outubro. Como é que você vê esse momento, a chegada desse momento aí? E o que você acha que nesse ano pode ter de diferente das outras vezes que você tentou e acabou não sendo eleito? Sim, muito boa sua pergunta, Luiz. Eu vou ter que voltar um pouquinho atrás, tá? Porque desde 2007 eu faço um trabalho na cidade de Araruama, eu não caí de paraquedas, né? A gente faz um trabalho... Na época não tinha internet do jeito que tem hoje, um podcast... E a gente surgiu reclamando da nossa rua, né, da minha rua. Eu fazia os meus trabalhos fora da cidade e quando eu voltava, Araruama estava caos, né? Tinha muito buraco, né? Araruama estava precisando de alguma coisa e hoje também, né, ainda continua com bastante coisa. Tem muita coisa sendo maquiada na cidade e você, por onde o asfalto passa, né, a principal, né, as ruas principais, as rodovias, você passa nas rodovias, você olha, parece que está tudo asfaltado, mas se você andar 2 quarteirões para frente, você vê o caos que ainda está instalado. E quando eu, em 2007, via isso, eu começava a reclamar. Fazia vídeos,
Não tive página nenhuma, mas eu vim antes dessas páginas todas que tem hoje na cidade, que são até muitas, inclusive. Algumas são até de amigos, né? Mas a gente vem fazendo um trabalho. Eu demorei 11 anos para vir candidato a deputado estadual, igual um maluco, né? Porque as pessoas falavam no meu nome na cidade de Araruama e eu falava assim, caramba, será que eu tenho disposição? Será que eu posso vir candidato? Como que é isso? Eu não sabia como que era. E ninguém me dava oportunidade também. Eu esperei 11 anos, Luiz, porque a cidade de Araruama, você que não é experimentado, né, é muito difícil, até para um emprego, né? O primeiro emprego você tem que ter experiência, né? Mas como que você não me dando oportunidade, como que eu vou ter experiência, né? Então, eu dei um de maluco, eu trabalhava na Piraquê na época, e falei assim, eu vou pegar essa rescisão, pedi para sair da Piraquê, era um dos principais vendedores daqui na região da Piraquê, tinha uma rescisão para pegar na Piraquê, inclusive, e o partido que eu vim também, que era o Solidariedade, que é o partido que eu estou hoje também, que me abraçou e me ajudou para eu vir candidato. Só tinha o meu voto na época, né? O meu voto. E com muito trabalho, sozinho, sem ninguém me ajudar, fiz toda a organização de campanha e eu coloquei quase 2.000 votos na urna para deputado estadual. Então, assim, começou o burburinho. Poxa, olha o Rodrigo Pereira para lá, para cá. Então, começou a falar muito o nome. Aí também começaram os convites, né? Para você participar de algumas coisas. E eu falei não muitas vezes. Quando eu vim candidato na pandemia, em 2020, foi uma campanha que falaram que eu ia ter a mesma coisa que eu coloquei, eu, sozinho, junto com o meu partido, coloquei para vir candidato a deputado. O que você precisa, Rodrigo, para vir candidato a vereador? Eu falei assim, olha, eu preciso da mesma estrutura, Luiz. Mesma estrutura que eu coloquei para mim, porque eu sei me organizar. Mas eu preciso da estrutura para poder fazer e chegar onde eu preciso. Não, você vai ter, Rodrigo, pode ter certeza. E eu vim candidato em 2020, numa campanha muito difícil, com pandemia, sem estrutura nenhuma, fiz campanha com meu pai, minha mãe, meu sogro e alguns amigos, mais 3, 4 amigos, que quando eu falava que eu ia para o bairro e eles não estavam trabalhando, eles iam atrás de mim. Assim, e foi muito difícil. Nós colocamos quase 500 votos na urna. Na última semana, eu nem para a rua eu estava indo, porque não tinha dinheiro nem para botar gasolina, né? Então, não tem como você fazer mágica. E dessa vez, eu venho pré-candidato, aceitei, porque eu acredito na pré-candidata que eu apoio. Não viria candidato se fosse outro candidato, pré-candidato a prefeito. Eu sou pré-candidato a vereador devido ao executivo que eu vou acompanhar, né? Eu acredito muito na minha pré-candidata e acredito que Araruama pode chegar mais longe. Essa pré-campanha, nós temos mais ajuda, nós vamos ter mais ajuda. O partido é o mesmo partido que eu vim para deputado estadual, então quer dizer, eu voltei para casa que eu consegui mostrar para Araruama o quanto eu posso chegar, aonde eu posso chegar. Então, o Solidariedade hoje, ele vai me dar o apoio necessário para a gente poder chegar no objetivo de uma pré-campanha forte, né, e de um futuro que a população vai poder escolher melhor. E como é que se deu a escolha pelo Solidariedade, lá em 2018 e agora em 2024? O que te levou a falar, não, essa é a sigla que eu quero? Sim. O Solidariedade, lá atrás, né, em 2018, eu escolhi primeiro, né, o primeiro partido que eu fui filiado foi o Partido Verde. Eu pensava que o Partido Verde realmente era um partido de idealizações, né, de ideias boas, um partido limpo. Não estou falando que é sujo, mas eu acreditava no Partido Verde, né? Hoje eu comecei a ver, a partir de 2018, que eles tinham uma tendência
para um lado que eu não concordo. E eu fui procurar com outras pessoas, outros amigos, inclusive Araruama, ninguém me ajudou. Político de Araruama, nenhum me ajudou, Luiz. Eu tive que ir para Cabo Frio, procurei um deputado federal na época e ele estava indo para o Solidariedade. Eu falei assim, olha, posso falar o nome? Pode. Eu acho que ele nem é candidato e nem é político mais, é o Iranildo Campos. Ele era de Nova Iguaçu, tinha casa em Cabo Frio e fui procurar ele através de outros amigos de Guaba, inclusive. E o Iranildo falou, Rodrigo, vou te dar a oportunidade. Vou ver até onde você pode chegar. E me apresentou ao Áureo Ribeiro, que é presidente do Solidariedade ainda até hoje, do Rio de Janeiro. É vice-presidente nacional do partido. E o Áureo, no meio de um monte de gente, inclusive quando estava chegando na campanha, próximo da campanha, o Áureo ainda me fez o convite de apoiar um outro candidato a deputado estadual aqui da região. Aí eu falei para ele, olha, Áureo, você me desculpa, mas eu venho com convicção de que eu vou colocar os votos necessários que você precisa para a sigla dentro da nominata. Me dá essa oportunidade, eu não quero apoiar outra pessoa. Então ele, eu acho que sentiu firmeza, né, na palavra e me colocou na sigla em 2018 e eu fui o 23º ou 25º do partido, no meio de 90 candidatos. Então, assim, a expectativa foi totalmente aceita dentro do Solidariedade. Saí do Solidariedade para vir candidato em 2020 pelo PP, né, que eu fui subsecretário de Cultura, aceitei o desafio de vir subsecretário de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo da cidade. Depois até, se você quiser, a gente pode entrar nesse assunto. E quando eu aceitei, né, a vir candidato, eu tive que mudar de partido, porque era o partido da prefeita da época, né, do candidato a prefeito da época. E foi um arraso, né? Foi um arraso negativo, porque nada se cumpriu, nada foi feito da forma que... Eu acho assim, você quando fala e você acredita, né? Eu acredito muito no que a pessoa fala, até que ela prove o contrário, né? Então, eu acredito ainda no ser humano, mas geralmente tá muito difícil a palavra, né? Você olhar para a pessoa, você falar com a pessoa segurar sua mão, apertar sua mão e falar assim, não é isso, né? Então eu estou acostumado a apertar a mão da pessoa e falar assim, olha, é isso que vai acontecer. E a gente vai até o final. E não aconteceu, não aconteceu. Por esse motivo, sou pré-candidato novamente pelo Solidariedade devido à circunstância de nominata. É um partido organizado, o Solidariedade, com pré-candidatos muito bons, que já foram para as urnas outras vezes, que têm a tendência de crescer além do que eles já fizeram, e pode sim, pode fazer 1 a 2 vereadores, e a gente pode brigar. Nesse partido a gente pode brigar para poder chegar no objetivo e ter oportunidade de fazer mais pela nossa cidade. Agora uma questão, você pontuou ali que foi subsecretário, a gente vai entrar nisso agora. Você caminha ao lado da pré-candidata a prefeita Penha Bernardes. Penha Bernardes. No entanto, você foi subsecretário da pasta de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte na época, hoje em dia já é uma secretaria autônoma, do governo Lívia de Chiquinho. Isso. Eu queria te ouvir sobre essa experiência na gestão Lívia e o que motivou a sua saída. Vou beber um pouco d'água, porque... Fica à vontade. Então, Luiz, como eu te disse, eu aceitei, na época, essa empreitada, né? Porque quando eu fui às urnas, eu fui experimentado, fui bem votado para deputado estadual, e as pessoas começaram a me fazer convite. Convite esse que eu recusei diversas vezes. Através de um amigo,
que era secretário na época, me chamou algumas vezes para algumas conversas. E eu, como eu já falei aqui antes, eu sou representante comercial. Eu não tenho como eu sair do meu trabalho, de fazer um trabalho fora da minha empresa, se não for uma coisa que eu goste e que seja compatível. E com pessoas também que possam também ser compatíveis ao que eu penso. Por isso que eu recusei algumas vezes. Sendo uma oportunidade, me chamaram na casa desse nosso amigo, que era secretário na época, e o marido da prefeita, né, veio falar comigo que chegaria realmente no nosso... ele queria, não sei se ele queria que eu trabalhasse na rua, não sei se ele queria que eu trabalhasse, não sei qual seria a função, mas eu senti que ele queria mais me usar, ou usar a imagem do Rodrigo, do que outra coisa. E quando eu falei que sim, eu pensei que eu ia trabalhar para a população da cidade. Eu, na cultura, no turismo, que eu já fiz muito parte de produção de shows, inclusive em Minas, em São Paulo. E quando ele veio com a proposta, o amigo falou assim: Rodrigo, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar, o governo vai crescer, a gente vai poder chegar em algumas frentes. E eu acreditei, Luiz, acreditei realmente no primeiro mandato. Né? A gente estava com algumas idealizações, né? Foram os 2 primeiros anos do mandato. E esse amigo falou assim: e aí, Rodrigo, você vai trabalhar com a gente? E o marido da prefeita do lado falou assim: não, vem com a gente, daquele jeito, né, guerreiro, vem com a gente, que vai dar tudo certo, você vai trabalhar, vai poder ajudar as pessoas. E não foi isso, não foi isso. Com uma semana de secretaria, né, eu pedi para a superintendente, até inclusive minha amiga, faz tempo que eu não a vejo, mas estimo muito a nossa superintendente, nem sei se é superintendente ainda, a Dani. E eu falei: Dani, não vou sair. Eu vou sair. Mas você vai sair por quê? Eu vou sair porque ninguém deixa eu trabalhar. Parece, Luiz, que você contrata a pessoa. Eu não estou acostumado com isso. Eu estou acostumado a pegar uma pasta de representação, botar embaixo do braço e visitar meus clientes, mostrar os lançamentos, falar do que está precisando, qual a necessidade do meu cliente, buscar. E ali eu vi que queriam que eu tivesse uma sala, ficasse sentado e só para dizer que eu estava no governo. E aí deu um burburinho danado, falou: não, que isso? Eu falei assim: poxa, mas eu já botei alguns projetos que eu quero fazer no teatro, que eu tenho para fazer no desenvolvimento econômico, para a gente poder fomentar um condomínio industrial que está parado, né? Porque a pasta mexe com isso, para falar com nossos empresários da cidade, que eu tenho muito conhecimento com eles, todos eles me conhecem, falar um pouco, fazer um turismo não só de orla, mas a gente tem um turismo rural muito importante na cidade. A gente consegue chegar em Morro Grande e fazer muita coisa, a gente consegue chegar em São Vicente e fazer muita coisa. Iguabinha, a gente tem uma orla de Iguabinha que é maravilhosa também. E, enfim, e o esporte que nunca foi trabalhado na cidade da forma que deveria. Porque se tivesse sido trabalhado da forma que deveria, sairiam, nós, atletas, não tínhamos que sair de Araruama para treinar em Rio Bonito, para treinar em Saquarema, para poder ir para um time lá fora. Então, eu pensei, idealizei campeonato de futebol, idealizei o atletismo, idealizei o esporte na praia, na areia da praia, e nada não deixava eu trabalhar. Porque eu não tinha contato com a prefeita. Né? Eu acho que é esquisito, né? Quando você tem um supervisor, mas não, você é o subsecretário de uma pasta que não tem secretário. Então, o supervisor seria eu, né? Então, eu tinha que me reportar à prefeita, coisas que só Araruama tem. Eu nunca consegui chegar. Eu passava para outra pessoa passar. Então, ficava um telefone sem fio e era muito difícil de trabalhar. Assim sendo, né, como eu falei que eu pedi para sair logo assim no início do trabalho na secretaria, eu pedi para
Ó, eu vou sair, vou pegar a minha carta, vou fazer uma carta de demissão, vou pedir para sair. Não, não. Aí começaram a deixar eu fazer alguns projetos. Projetos esse como o Big Voice, né, que a gente fomentou muitos artistas da cidade, trabalhava dentro do teatro, a gente fazia audições, era muito bom, a gente encheu, não acreditaram muito, tá, no começo, não ajudaram muito, mas quando viram o sucesso, eu consegui fazer a segunda etapa, né, o segundo ano, foi onde nós tivemos a pandemia e tive que parar. Fiz o MIS Plus Size também, aqui na cidade de Araruama. Idealizamos o Amo Araruama, que também foi na minha época, que eu estava lá, que tinha um prédio abandonado, era muito perigoso aquele prédio, coisas que eu fazia até vídeo antigamente, falando daquele prédio abandonado, que a prefeitura não olhava por aquilo, as pessoas andavam e tinham moradores de rua dormindo lá dentro, então assim, as pessoas não tinham segurança, né? Assim como tinha moradores de ruas que necessitam, né, de um abrigo, mas poderia ter pessoas com índoles ruins para poder fazer um assalto, né, ou a mulher passando sozinha para poder estar fazendo uma violência com uma mulher. Então, eu sempre vi aquilo ali como uma oportunidade da gente fazer um cartão postal realmente para a cidade. E né? Hoje em dia. E hoje em dia todo mundo passa na cidade e vê. Mas eu fiz pouco, Luiz. Eu saí para ser o candidato, né? Na ocasião. E com sentimento de impotência e de que eu poderia ter feito mais. De repente, se fosse um outro prefeito, numa pasta tão importante, né, como é a da cultura, como é do turismo, esporte, o esporte é vida, né? Como é o desenvolvimento econômico que mexe com o futuro das pessoas, né? A gente fazer o projeto da melhor idade, porque é muito difícil hoje uma pessoa acima dos 50 anos arranjar um emprego na nossa cidade, né? Tem o jovem aprendiz, mas por que não o projeto melhor idade, né? Porque já deixou de ser aprendiz, né? Mas são pessoas que precisam trabalhar, são pessoas que querem trabalhar, que têm uma família. Eles não vão deixar de trabalhar para ir numa praia, por exemplo. São pessoas que vão trabalhar. Então, eu queria muito fazer esses projetos dentro da prefeitura na época e sair realmente com esse sentimento de falta, de eu podia ter feito mais, mas só que não dependia de mim, né? A gente trabalha, mas não é escutado. A gente tenta falar, mas ninguém escuta a gente. Queria que você falasse um pouco sobre algumas das iniciativas que você participou ali, como o programa Mais Atitude e a Selfie do Buraco, que você já mencionou anteriormente. Sim. Mas queria que você ampliasse um pouco e falasse um pouco sobre como isso impacta, né, você acredita, a comunidade ao redor e também a sua maneira de se comunicar com as pessoas. Sim. A Selfie no Buraco foi o começo de tudo, foi onde eu surgi, né? Eu fazia as matérias nas ruas, inclusive mandava as matérias para a Globo da região, né? Então, a Selfie do Buraco foi o divisor de águas, foi aonde eu nasci realmente. Passei, assim, eu passava numa rua, falava, olha, a gente está com muito buraco aqui, fazia algumas fotos parecidas com as da campanha da atual prefeita, né? Que o marido dela fazia dentro do buraco, falava que era a solução dos problemas para Araruama e que não era, né? E começava aquele burburinho, mas não era só nesse mandato de 8 anos dessa gestão. Outros mandatos de outros prefeitos eu também fazia. E as pessoas começaram a comprar a selfie do buraco. Todo mundo postava, todo mundo marcava, então começou a ser um sucesso. Né, passou no jornal aqui da região, passou no jornal Hoje, só não passou no Fantástico, né? Só não passou no Fantástico, mas todos os outros jornais na época passou, inclusive na Record passou, no SBT passou a selfie do buraco. Muita gente, eu fui o idealizador, comecei, mas muita gente fez parte disso. E eu quero aqui parabenizar cada uma de vocês que fizeram parte da selfie do buraco, que realmente a gente mexeu no brio do político araruamense, né? E foi sensacional, esse divisor de águas do Rodrigo Pereira para a política, né?
E eu deixei... Depois disso, muitos convites vieram para vir candidato, inclusive. E como eu falei anteriormente, eu esperei 11 anos para não ser oportunista. Ah, o Rodrigo fez a selfie do buraco e veio candidato. Não, eu esperei para vir, até para as pessoas não acharem que eu estava fazendo aquilo só por política. Como muitos fazem aí, né, Luiz? Muitos fazem e procuram as pessoas agora, mas qual o projeto? O que eles já fizeram? O que eles brigaram, né? Pelo que eles brigaram? E o programa Mais Atitude veio, inclusive eu estava conversando com o nosso amigo aqui nos bastidores. O programa Mais Atitude começou como atitude positiva, né? Era na rádio, foi na Rádio Novo Horizonte, uma rádio local ali, né, do bairro, e a gente começou a fazer entretenimento dentro do bairro. Eu chamava gente de tudo quanto é lugar. Nós tínhamos um aplicativo da rádio. Então, através do programa, a gente cresceu muito esse aplicativo. E eu vim com um grupo de amigos de Saquarema, que também fazia o mesmo trabalho em Saquarema, a mesma coisa daqui. Então, era uma atitude positiva mesmo para a sociedade, né? Nós falávamos de tudo, não falávamos de política apenas, falávamos de tudo. Tínhamos convidados de vários tipos, de várias personalidades. E quando eles resolveram sair do programa, né, e se dedicaram mais a Saquarema, eu fiquei na rádio, mesmo assim, fazendo o programa, e começou a ser o Mais Atitude. O Atitude Positiva virou Mais Atitude. Porque foi sempre aquilo mesmo que a gente teve, né? A gente sempre foi para dentro do bairro, a gente ia para as causas, e a gente ia com atitude, a gente ia para falar a verdade, para dar voz à população. E esse foi o intuito. E a gente tem até hoje. Até hoje a gente faz algumas palestras, algumas reuniões, e sempre eu coloco o programa Mais Atitude, que a gente não é nada sem atitude, né? Você mencionou vários veículos assim que você fez trabalho, né? E a questão também da mudança das tecnologias, né, com o tempo. Você mencionou a selfie do buraco, já deve ter uns quase 20... Não, a selfie do buraco... Deve ter mais ou menos uns 15 anos. Uns 15 anos. De 13 a 15 anos, E nesse meio tempo, as redes sociais explodiram. Né? Eu queria que você falasse hoje sobre como você vê o papel das redes sociais no contato da população com a política. As redes sociais foram fundamentais. São fundamentais, né? No meio social. Hoje... Você tem um problema na saúde na cidade, você está lá na fila, no sereno, você pode gravar. Poxa, eu estou aqui, eu saí de casa com minha mãe de idade. A pessoa faz um documentário com o celular na mão, Luiz. E aquilo ali, você coloca no Instagram, coloca no Facebook, marca no Instagram uma rádio renomada e séria como a Costa do Sol. Você, como o âncora do podcast, pode vir a chamar essa pessoa e falar assim, poxa, qual o seu sentimento, né? Então, a pessoa com um clique no seu próprio celular, ela pode alcançar, assim, o mundo, né? Então, eu falo para muita gente o seguinte, hoje, eu dava voz lá atrás, e hoje as pessoas podem ter mais voz dentro da cidade, dentro do cotidiano social, né? A mídia social hoje é fundamental pro social, para a população. Agora, levando isso para o meio político, é um pouco perturbador, né? Para quem gostava de fazer algumas coisas às escuras, hoje os caras tomam mais cuidado, né? Ou os caras usam, muitas vezes, como um marketing negativo para ele voltar e retomar um processo que já estava esquecido, né? Existe um marketing negativo também na rede social, né? Esses dias mesmos estavam colocando fake news, né? Porque agora a fake news muito falada vira uma verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E as pessoas têm que tomar cuidado ao escutar e ao assistir alguns conteúdos
de pessoas que gostam de falar certos tipos de assunto, como o político, por exemplo, que chega a muitas pessoas e, se é uma meia-verdade, pode ocasionar um problema muito grande dentro do meio social. Então, a política hoje, bem utilizada numa mídia social, na própria, ou em canais como vocês estão abrindo aqui, com pessoas verdadeiras, com as pessoas que são comprometidas, chega muito longe e contribui muito para a sociedade. Agora, quando a gente tem o inverso disso, pode destruir também. Então, vai ficar sempre na mão da população, né? De quem assiste. E a interpretação é importante, é muito importante. Agora eu queria fazer uma pergunta conjugada, assim. Eu quero saber, assim, das suas caminhadas, do que você vê e tudo mais, quais você acredita que são as principais demandas da população de Araruama e, com base nisso, quais as suas expectativas para as eleições de outubro? Araruama, a gente vem caminhando bastante, como eu te falei. Eu sou representante comercial e pré-candidato a vereador. A minha pré-candidata a prefeita é Penha Bernardes, que eu acho a mais preparada hoje em Araruama, né, por ser professora, por ter sido presidente do Conselho Tutelar, vereadora por 3 mandatos, presidente da Câmara Municipal e hoje pré-candidata a prefeita, com várias pessoas apoiando, inclusive Araruama, verba parlamentar, Araruama não recebeu nesses 8 anos, né? Por quê? A gente tem que trabalhar a política com parcerias, não é se vender, mas não é vender a cidade também, é você fazer parcerias. A gente precisa receber verbas para a nossa cidade, para ajudar não só os royalties são maravilhosos, né, Luiz? Mas um dia o royalty vai acabar, um dia a gente vai ter menos dinheiro de royalty. E quando isso acabar? Qual foi o legado? O que nós construímos e o que nós podemos fazer manutenções também? Porque tem coisas que a gente não consegue fazer manutenção, né? Você sonha muito, sonha muito, sonha muito. O cara ganha 1 milhão, aí compra uma casa de 1 milhão, de 500 mil, como que ele vai pagar o IPTU? Né? Como que o cara tem que pensar nisso? Então, a gente não tem um royalty para o resto da vida, né? E em Araruama, a gente tem andado bastante. Eu sou filho da cidade, então eu conheço muito a cidade, todos os bairros, tenho amigos em todos os bairros. E Araruama, hoje, necessita muito, muito, Luiz, de cuidado com as pessoas. As pessoas clamam por cuidado. Cuidado como, Rodrigo? Desde um hospital, que nós não temos, de um carro que possa levar, um carro de postos de saúde mesmo. Por que um posto de saúde não pode ter um carro lá disponível para o cidadão, Luiz, que vai para o Rio fazer uma cirurgia, que vai para o Rio para poder fazer um exame? Hoje as pessoas não têm como ir fazer exame lá fora. Primeiro, que a gente não consegue fazer em Araruama. Segundo, a gente não tem um hospital que possa atender. E terceiro, quando as pessoas estão com tudo, com pedido, tudo certinho, no hospital lá em Caxias, por exemplo, quando vai procurar um carro, uma van, eles têm que pagar do bolso. Muitas das vezes não conseguem fazer o exame ou a cirurgia devido a isso. E dentro do bairro dele, também ele não pode ser atendido. Como que uma pessoa lá de dentro de Califórnia, vamos botar um bairro na cidade, assim, que é fora do eixo ali, perto da rodovia, lá de Califórnia, sair 2h30, 3 horas da manhã de casa, muitas das vezes não tem carro, vai ter que ir de bicicleta. Como? Não tem condução na cidade, não tem um ônibus que passe, não tem nenhuma condução que passe esse horário, não tem um carro de aplicativo que passe nesse horário, e vai para a Secretaria de Saúde. Como? Por que não tem um carro ali na Califórnia, no postinho de saúde de Morro Grande, para poder atender essa população, essa demanda da população do bairro? Então, assim, é o cuidado, você está entendendo? As pessoas não precisam de muito. As pessoas já trabalham, cada uma tem seu trabalho, sua profissão. Ela só quer uma facilidade para ela poder chegar e cumprir com aquele papel. Eu preciso fazer um exame, é só isso. Então, vamos facilitar para a população? E a gente não tem isso na cidade.
estradas, ruas asfaltadas na cidade, que realmente ajudam muito, né? Eu falo aqui que, através da secretaria onde eu estava, eu pude fazer alguns pedidos na cidade de asfaltamento, assim como na Vila Canaã, na Rua Jussara, a Paraty também, foi um pedido nosso na época lá, como muitos também já pediram, né? Não só o Rodrigo Pereira, mas na Vila Canaã, no Paraty, no Novo Horizonte, a gente, ali na Vila Canaã tem um problema horrível de esgoto. Na Fazendinha é asfaltada há muitos anos e está com muito problema de esgoto. A gente ainda tem problema de esgoto. O que é isso? É uma falta de conversa, a fiscalização junto à instituição, né, que é a Águas de Turnaíba, né, que atende a nossa região aqui. Está faltando conversa com o Poder Legislativo ou com o Poder do Executivo para poder estar fazendo um trabalho melhor, né? O que a gente tem que fazer? A gente não tem essas respostas, Luiz, né? Então, a nossa cidade, ela precisa cuidar das pessoas. Essa é a minha visão para Araruama, e é o que eu almejo para a cidade, é que a gente possa ter um ponto de ônibus do lado da rodovia, onde as crianças ficam lá na Vila Canaã, por exemplo, que eu já toquei no bairro, não tem um ponto de ônibus para fica na chuva, no sol, no relento, para ir e voltar da escola. O que custa um ponto de ônibus? O que é isso? É amar, é ter um carinho com a população da cidade de Araruama. E é o que a gente não está vendo. Então, eu vejo, assim, Araruama com um futuro próspero, com pessoas que sabem das necessidades da cidade, que pisam no mesmo chão que a população pisa e que a gente pode mudar. A gente pode trocar essa ficha por uma ficha de carinho, tirar a arrogância, né, que a gente está vivendo um governo de arrogância, onde você fala que é melhor fazer uma gaiola para passarinho do que botar um carro para atender as pessoas para levar para o hospital, do que fazer um ponto de ônibus para as pessoas pararem de pegar sol e pegar chuva. Então, assim, eu tenho uma visão de futuro para a cidade nessa eleição de 2024, onde nós podemos chegar fortes para 2025, Araruama começar a respeitar o cidadão araruamense. Tá certo, então a gente finaliza as nossas entrevistas aqui sempre com um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra, você vem com a primeira ideia ou frase que vier na sua cabeça. Começando com família. Tudo. Inspiração. Minha mãe. Uma pessoa. Rebeca. Um lugar. Petrópolis. Um momento inesquecível. Momento inesquecível foi quando a minha mãe teve que sair de casa, comigo e com meu irmão, pequenos, a gente com uma mochila nas costas, sentado no meio-fio. Minha mãe não deixou a gente deixar de ir para o colégio. A gente tomou café num saquinho de leite no rodapé do portão de uma amiga, esperando que essa amiga da minha mãe pudesse acordar. Enquanto isso, a gente tomava um pão puro com um saquinho de leite. Isso não sai da minha memória. E minha mãe, mesmo assim, não deixou, Luiz, não deixou a gente parar de estudar. E nesse dia que a gente saiu de casa, eu fui para o colégio, tanto eu quanto meu irmão. Araruama. Araruama é minha casa. Eu posso ir para qualquer lugar, inclusive para Petrópolis, né? Que eu gosto de passear lá com a minha esposa. E minha esposa gosta muito. Mas eu vou para todo local que eu puder no mundo viajar. Mas nada paga voltar para minha cidade. Aqui eu posso ficar em qualquer lugar a pé que todo mundo vai me levar para casa. Tá certo, então, Rodrigo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Fico feliz de você ter aceitado o nosso convite. Esse foi o Papo Político com o Rodrigo Pereira, pré-candidato a vereador de Araruama.
Esse episódio tem o oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Agradeço mais uma vez ao apoio aqui ao nosso programa. Espero que você que nos assistiu no próximo episódio, fica de olho lá nas redes sociais do Podcosta e também no nosso canal no YouTube para ficar por dentro das nossas novidades. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.